E aqui a palavra ela é enfática. No capítulo 17, versículo 32 que nós lemos, é quando Davi ele vira para Saul e ele fala assim: Saul, não fale, não abata, não entristeça o coração de nenhum desses homens por causa deste filisteu, porque eu vou lutar contra ele. E eu comecei a bolar uma palavra em cima disso. E o que nós começamos a pensar? Naquela época, a batalha era de espada, de exército contra exército. Só que hoje, nos tempos de hoje, da nossa geração, nós temos um outro inimigo, um novo gigante, para poder ser vencido. E eu creio que na vida de cada um, ele tem um gigante a ser vencido. Cada um tem a sua dificuldade, sim. Mas hoje todo o corpo de Cristo, ele tem uma dificuldade. Ou melhor dizendo, o corpo de Cristo, desta geração de Belo Horizonte, assim dizendo. Porque já se não bastasse uma pandemia mundial, pelo qual um vírus que vem matando milhares de pessoas, ainda as pessoas tendo que ficar dentro de casa, ou então perdendo seus empregos, não tendo aonde recorrer, muitas dessas pessoas têm alívio aonde? Dentro dos templos, dentro das igrejas, ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor, conversando com a liderança. Sabendo disso, o que o inimigo se faz? Ele se levanta e ele vai tirando as estratégias, ele vai tirando o alívio. É como se um sol tivesse escaldante e você não tivesse um ar-condicionado. Ou melhor, o seu ar-condicionado tivesse estragado. Então agora, o que a gente vê? O que a gente vem sempre falando, há pessoas que têm um entendimento maior, um estudo maior, a gente vê crescendo cada vez mais, ano após ano, o quê? O suicídio, a depressão, a crise de ansiedade, e tudo isso tem se aumentando durante os anos. E como se fosse uma cereja em cima do bolo, aí vem a pandemia, que agora traz um medo ainda maior para essas pessoas. E aquela pessoa que já tinha uma incerteza dentro do coração, agora aquela incerteza ela duplica, ela triplica. E essa pessoa agora ela já não tem mais a quem recorrer. Por quê? Porque os seus amigos já não querem mais ter um tete-a-tete com ela, porque às vezes pode se contaminar. O psicólogo tem que marcar consulta e é rapidinho, às vezes não dá para ela desabafar. E muitas das vezes essa pessoa é onde que ela vem para poder desabafar. Ela vem nas igrejas, porque sabe que vai ter sempre alguém, um obreiro, um diácono, um evangelista, um pastor para poder dar ouvido, direcionar. E quantas pessoas não estavam sendo libertas dessas maldições, de depressão, de crise de ansiedade, todos esses problemas mentais. Essa semana eu estava viajando e eu estava conversando com um colega meu. Ele estava comentando uma coisa minha do status e tal. E a gente começou a conversar e eu estava viajando. Aí ele falou assim: ô Isaac, você viu o que aconteceu com fulano? Que é um outro menino que também trabalhava junto comigo. Ele falou, e eu falei assim para ele: você não viu o que aconteceu? O que aconteceu? Aí de repente ele parou de digitar e ele me ligou. Atendi o telefone e a gente começou a conversar. Ele falou: você lembra do William? Eu falei: lembro. Ô rapaz, você não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Você lembra que Fernando tinha um apartamento para alugar? Lembro. Pois é, ele alugou o apartamento de Fernando, que também era um colega nosso de serviço. Ele entrou para dentro do apartamento, ele fechou todas as janelas, fechou as portas, tampou as gretas, cortou a mangueira do botijão de gás, tomou um remédio para dormir, desmaiou. E sabe qual que foi a chance desse cara? Porque hoje ele está vivo. Porque antes dele fazer tudo isso, ele mandou mensagem para uma pessoa. Ele falou: olha, estou despedindo de você, fica com Deus, eu estou indo. E essa pessoa tinha o telefone do cara lá, que é o dono do apartamento. O cara do apartamento saiu desesperado, foi lá, chegou lá, arrombou a porta, encontrou ele desacordado, chamou o SAMU, mas graças a Deus ele vive. Graças a Deus ele vive. Mas e aqueles que não tem ninguém que chegou a tempo? Quantos que ninguém chegou a tempo? E quantos com crise de ansiedade, com depressão, tá com esse pensamento na mente e não tem ninguém para poder falar e não tem ninguém para chegar a tempo? Só que agora a palavra ela vai me dizer que Davi ele chega para Saul e ele fala assim: Saul, pode falar para todo mundo ficar tranquilo, porque eu vou lutar com esse gigante. Só que uma coisa que o Espírito Santo ele tocou no meu coração, ele trouxe essa palavra na minha mente, ele falou assim: olha, ninguém vence gigante sozinho.
Mas aí, pregador, uai, Davi desceu e lutou sozinho. Não. Agora eu começo a contar a história de Davi. A palavra vai falar assim, que enquanto os filisteus estavam afrontando o exército de Israel, Davi estava na onde? Olhando as ovelhas do pai. Só que já tinha muitos dias. E o pai agora aflito, querendo saber a notícia dos filhos, ia querendo saber o que estava acontecendo na frente da batalha. Ele chama Davi e fala: Davi, eu vou te dar algumas coisas aqui, você leva lá para o chefe lá da batalha, leva alguma coisa para os seus irmãos e traz para mim a notícia do que está acontecendo lá. Agora eu começo a te provar que Davi não lutou sozinho. Ele não matou o gigante sozinho. Cada um dentro do reino de Deus, ele tem uma responsabilidade. Cada um que você que está aqui dentro e você que está assistindo a live, por mais que você não tenha ministério e não esteja exercendo, você tem uma responsabilidade aqui. Se essas portas até hoje elas estavam abertas ou elas estão abertas, funcionando, por mais que você esteja dentro de casa ou você que está aqui, está acompanhando o culto, é porque alguém conseguiu contribuir para que essa obra estivesse de pé. Ah, mas eu não canto, eu não prego, eu não faço. Mas você ainda assim tem uma responsabilidade. A primeira coisa que Davi faz, ele chama alguém e fala assim: olha, eu vou descer, mas você olha as ovelhas para mim. Davi não deixou as ovelhas sozinhas. Era a responsabilidade de quem? Davi. Só que ele não deixa sozinho. A primeira coisa, alguém sempre vai levantar para poder te ajudar. Ou então vai ter sempre alguém prestes a te ajudar. Só que só te ajuda se você abrir a sua boca e pedir ajuda. Aí agora vem alguém para poder ajudar Davi na primeira coisa. Pode ir, eu vou olhar as ovelhas. Aí Davi vai, parte. Desce com a carga. Na hora que ele chega na batalha, ele começa a ver agora Filisteu se levantando contra o exército. Ele para ouvir e ele começa a ver a afronta de Golias sobre o exército de Israel. E ele escutando aquilo, ele vai e pergunta para alguém assim: mas o que está acontecendo? Ah, todo dia esse camarada está vindo e está afrontando a gente. Ah, é? Segundo ponto, que Davi não matou o gigante sozinho. A responsabilidade da carga era de quem? Davi. Só que Davi agora chama o chefe da carga e fala assim: olha, agora está na sua responsabilidade. Sabia que para muitas pessoas ganharem batalhas, muitas vezes eu e você tem que ajudar elas a tirar cargas. A igreja está preocupada só consigo, né? Só que vamos embora, prosseguimos, quem vai embora. Agora a palavra fala que agora Davi já entregou a carga. Agora Davi está pronto para a batalha. Davi agora vai chegar até Saul e fala assim, ou melhor, Davi agora vai descer até a batalha e vai perguntar pro povo lá, pro exército, o que está acontecendo? E o exército vai falar assim: olha, o que está acontecendo é que todo dia esse filisteu vem aí e afronta. E Davi, escutando Golias, ele fala assim: olha, se vocês ganharem a batalha, nós vamos ser seus escravos. Mas se nós ganharmos, vocês vão ser nossos escravos. E eu parei para poder imaginar uma coisa dentro de casa dele. Muitos dias o homem se ia lá e se levantava para poder lutar. E Golias falava assim: você manda o seu melhor soldado, que aí eu vou descer e ele vai lutar contra mim. Se ele me matar, os filisteus vão ser seus escravos, ou teus servos. Mas se eu ganhar, aí você vai ser o nosso. E engraçado que o exército de Israel agora, ninguém se levanta. Você já parou para poder pensar que todo mundo acovardou? Todo mundo se escondeu. Desde o grande até o pequeno, todo mundo se escondeu. Todo mundo falou assim: ah, o que der, deu. O que for resolvido para mim tá bom. Se bobear, tinha gente falando assim: se não quiser, não precisa nem de lutar, a gente serve como escravo, porque eu não queria lutar, eu só não quero morrer. Só que aqui, neste ponto, eu dei um título para esta mensagem. E foi o que eu falei com o Godoy, e foi o que o pastor André falou. Eu dei um título, me dei o trabalho de dar um título para essa mensagem.
E é o seguinte: exército acovardado que prefere viver como escravo ao invés de se levantar para lutar. Sabe o que está acontecendo nesta geração? Gente que prefere viver como escravo do que morrer lutando pela liberdade. É muito passivo o que a igreja está fazendo. Alguns governantes, eles se levantam e falam assim: olha, não é para ter mais culto. E a igreja fala assim: tá bom. Escutar um culto pelo celular é bom? É. Assistir o culto pela live é bom? É. O louvor é bom? É. A gente faz isso tudo pelo celular? É bom? É. Mas nada se compara a ter isso aqui. E a igreja ela não pode ficar calada quando alguém fala assim: não é para ter. E eu não me conformo quando a gente olha a internet e a gente vê gente que se diz cristão falando assim: tem que fechar mesmo, porque tem que poupar a vida. E diz cristão. Mas enquanto, que vida que você está poupando? A minha Bíblia diz que o homem, às vezes, ele tem medo do homem que pode tirar a vida dele, mas não tem medo daquele que pode lançar a alma dele no inferno. E eu duvido, e eu quero que você prova para mim, você que ficou um mês sem vindo, apenas assistindo live, ou assistindo pregação pelo celular, e falou que não esfriou. Nem que seja um pouquinho, eu garanto para você que você esfriou. Sabe por quê? Garanto para você que quando esses aqui que estão assistindo dentro de casa, que também é um recurso, graças a Deus que vocês estão, que quando chega uma mensagem, eu vou ver essa mensagem aqui, o que está acontecendo. Vou ver o que a minha mãe me mandou. Eu vou ver o que aqui quem foi que comentou na minha foto, quem foi que curtiu, quem é que está postando. Eu duvido que não. Só que aí quando alguém fala assim: olha, acabou, não é pra ter, a igreja fala: tá bom, eu aceito. Eu vou falar pra você, essa geração que é a minha geração, eu não aceito. Era um ato inconstitucional. Não era nem pra fazer, não era nem pra pensar em respeito. Mas não, bateram o pé e falaram: nós faz sim. E a igreja fica calada. E sabe o que é o interessante? Agora a Bíblia vai falar que Davi ele chega. E tá lá quem? Saul. Tá os 3 irmãos de Davi que eram soldados. Tinha grandes soldados. Porque esse exército de Saul já tinha ganhado grandes batalhas. Só que agora ninguém se levanta para poder guerrear. Eu imagino o soldado agora dentro das tendas, chorando de desespero. Sem saber o que vai acontecer amanhã. Pensando, talvez se descer alguém à batalha e perder a guerra, a minha família vai ser escrava. O meu filho, a minha filha vai ser escrava. Já parou para poder pensar a aflição dentro do coração desses soldados? Porque além deles estar com medo de perder a vida lutando contra Golias, eles estavam temendo pela família que tinha deixado em Israel. Porque ia virar todo mundo servo dos filisteus. Agora você para pensar. Se a gente cala a boca agora, eles começam a fechar a igreja agora. Você já parou para poder pensar que daqui a alguns anos os nossos filhos talvez não podem entrar dentro de um templo? Cala a boca hoje e depois você me conta daqui 20 anos. Para de lutar hoje e daqui 10, 15 anos você vai me falar o que vai que aconteceu. Para de lutar hoje. E talvez daqui a um tempo o nosso Brasil, a nossa igreja brasileira já não tenha mais a liberdade como nós tínhamos até um tempo atrás. Ah, mas que é isso, pregador? É só para poupar a vida. Ei, meu amigo, eu aprendi que quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Eu não estou falando para você que você tem que ser um doido da cabeça e andar daí de
forma inadequada. Não, eu não estou falando isso. Você vai tomar todas as precauções possíveis, até porque tem outras doenças e você toma as precauções. Você pula na frente de um carro? Não. Tudo a gente tem que ter a precaução. Tudo tem ordem, tudo tem moderação. Só que não é isso que vai impedir a gente de adorar a Deus. Não é isso que vai parar a gente. A igreja ela não pode ficar calada com essas coisas, com essas afrontas. E o interessante, os grandes se calaram. E se falaram pouca coisa. Só que aí eu começo a entender o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Agora Davi ele chega até a batalha. E agora ele se propõe a lutar. E agora Saul ele permite que Davi lute. Só que Davi ainda era um menino. Davi ainda era moço. E Golias já era treinado em batalha. Só que lá atrás Davi já tinha sido ungido rei sobre Israel. Agora vem uma revelação. Ele havia sido ungido, mas ele já tinha tomado posse. Ele já reinava sobre Israel. Ele havia sido ungido, né? Então, pois é. Quem aqui quer ser pregador? Quem aqui quer ser ministro de louvor? Instrumentista, dançarino, seja o que for. Se você não batalha hoje, você não realiza o sonho de amanhã. Davi tinha sido ungido, mas se o povo é levado escravo, como é que Davi ia ser rei? O povo está sendo escravo, como é que Davi vai ser rei? Davi fala assim, não, uai, eu fui ungido, já passei grandes batalhas, matei um leão, matei um urso. E da mesma forma que o Senhor, nosso Deus, Ele me livrou da pata do leão e me livrou da pata do urso, Ele também vai me livrar da mão desse filisteu. Detalhe, se o Senhor Deus, Ele tem te levantado todos os dias com saúde, de que você está com medo? Meu Deus! Exército acovardado não ganha batalha. É verdade, Jesus. Quando alguém for pedir socorro, se você estiver trancado dentro de casa, como é que você vai ter? Imagina só, eu tava pensando, bicho. É um trem de doido, né? Esse colega meu lá do meu serviço. Imagina só se o outro cara falasse assim: ah, deixa pra um lado, deve ser lero-lero, deve ser mentira. Era mais um na estatística hoje de suicídio. E o pior, depressão. E ninguém sabia, por quê? Porque não fala. Você sabia que talvez a pessoa que está do seu lado talvez tenha um quadro de depressão e você não saiba? Sabe por quê? 2 detalhes. O primeiro, ele não fala. E o segundo, você não dá brecha. Agora imagina um menino no meio de um monte de soldado falando assim: olha, ô Saul, fica tranquilo, fala pro povo ficar tranquilo, porque eu vou lutar com ele. Eu imagino o desespero na cara de outras pessoas dos caras. Falando assim: agora que lá se comer, menino. Agora deu ruim de verdade. Um menino que vai lutar. E eu consigo enxergar um desespero tão grande e um temor maior ainda quando eu vejo Saul tirar a própria armadura e dar a Davi. Saul, ele estava com tanto medo de lutar que ele dá armadura. Só que ele dá para alguém que era menos preparado que ele. Só que ele falou assim: eu não vou lutar, então você que vá. Detalhe para mim e para você. Se você está vendo seu irmão não está se levantando, levante você. Se o seu irmão não está colocando a mão no arado, coloque você.
Se a situação está ficando difícil, você está vendo e você não está vendo ninguém para poder tomar uma posição, toma uma posição você. O que a gente mais sabe, que a gente tem dito, e você que é membro, não sei você que está assistindo a live, se todos vocês são membros da nossa igreja, mas eu acredito que a grande maioria das igrejas de Belo Horizonte hoje está passando por essas situações que é problemas financeiros. Por quê? Porque muitas pessoas estão sendo mandadas embora do serviço, o dinheiro está acabando. Muitas pessoas, por não estar vindo aos cultos, já não estão contribuindo quanto antes. E agora, a maioria das igrejas, a não ser aquelas grandes, elas estão passando agora por um momento de carência. E sabe o que está acontecendo? Eu vejo agora a igreja desta geração a mesma coisa daquele exército. Cada um vai para sua tenda e fala o que der lá, deu. Se fechar, fechou. Pastor se vira, a liderança se vira, a gente se vira. Só que agora eu quero contar um breve testemunho. Eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. Já tinha visto um assassinato de um colega meu a menos de 2 metros da minha vida. Eu tinha que atravessar a rua para não poder chegar dentro de casa. E eu vi o assassino dando tiro no camarada e nem olhar para minha cara. Eu consegui atravessar. Naquele dia eu conheci o que era síndrome do pânico. Fiquei mais de um mês sem sair na rua com medo do cara vir me matar porque eu tinha visto um assassinato. Eu comecei a... Toda vez que tem uma igreja aberta, tem um marido que larga a bebida. Mas aí eu vejo crente falando que a igreja tem que fechar porque tem que poupar vidas. Então se eu e você não se posicionar hoje, talvez a gente vai colher essa conta daqui a uns anos. Ah, mas a gente poupou não sei quantas vidas, mas lá na frente a gente perdeu muito, muito, muito mais. A igreja do século 21, ela tem que se posicionar. Ah, mas eu tenho medo de morrer. Fica em casa então você. Exército acovardado não vence batalha. Ah, mas eu estou com medo de pegar dois. Fica em casa, vou respeitar você. Mas assim como Davi, eu creio numa geração que vai se levantar. Ah, mas você é jovem. Não tem importância, Deus é que está no controle. Ah, mas você ainda não tem experiência. Não quero saber, Deus é que entrar no controle. Aleluia. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que muitas pessoas, muitas das vezes elas têm condições de ajudar muito mais na obra. Só que eu não sei qual é o motivo de cada um. Só que eu me lembro que sábado passado, na célula da juventude, um tanto de menino, que o mais velho sou eu, que também sou um menino. Qual que é a graça? A gente colocou ali, abordou um assunto e a gente falou assim: gente, a igreja está correndo o risco de fechar. A igreja está fazendo coisas para poder levantar dinheiro, porque a gente vai perder a nossa igreja. E os meninos levantaram e falaram assim: eu não vou me adaptar em outra igreja não. E eu virei também e falei assim: eu também não vou. E o outro virava e falou assim: é mesmo, a gente já está tão adaptado. Eu fui em outra igreja e não foi bom. É porque a gente foi nascido, gerado e está crescendo aqui. A gente faz parte desse sonho que foi nascido, não no coração de Deus, do pastor André, mas no coração de Deus. E a gente é co-participantes disso. É por isso que quando a gente vai em outra igreja, a gente fala assim: foi bom, foi da hora, mas a gente está doido para voltar para o culto da gente. Só que agora você para poder pensar um pouquinho comigo. E se fecha? Não sei se é até pecado eu falar isso, mas talvez eu me desvie, porque eu já fui em tantas igrejas e eu não fiquei. A gente vai permitir? Vai entregar de bandeja? O inimigo está levantando, está afrontando, e eu vou falar assim: se fechar, fechou? Não, eu vou lutar. E o mais interessante é que tem muita gente que tem condição. Agora a maioria desses meninos nem trabalha.
Juntou todo mundo e falou assim, vamos vender paçoca para poder levantar um dinheiro. E tem gente que tem dinheiro. Agora vamos falar um pouquinho de dinheiro, né? Tem gente que tem condições, mas é assim, ó. Tem gente que eu entendo que não tem condições, até porque o tempo não está propício a gastar tanto dinheiro. Mas tem gente que tem. Tem gente que tinha condição de, às vezes, de dar 10 reais, mas às vezes tira 2 reais e dá. Vou juntar as moedinhas. Enquanto isso, todos os dias o gigante filisteu ele tem se levantado contra a igreja e você tem ficado calado. Não adianta fazer parte de um exército se esse exército é falido. Davi fala assim, olha, eu não preciso da sua armadura não, Saul. Não preciso de nada de vocês. Porque hoje o Senhor, Deus de Israel, Senhor dos exércitos, Ele vai entregar a vida desses filisteus na minha vida, na minha mão. Eu entendo uma coisa. Deus Todo-Poderoso, assim como muitas pessoas aí vão falar, e talvez você que está aqui também fale, Ele não precisa do seu dinheiro. Você acha que Deus é pobre? Também fala que Ele é dono do ouro e da prata. Deus ele não precisa de 10, 15 reais. Mas a igreja que Ele instituiu na terra, você acha que a CEMIG isso aqui é de graça? Você acha que a Copasa, na hora que passa ali com o reloginho ali, fala assim, na igreja é isento, você acha que é? Igual a nossa igreja aqui, como é aluguel. Você acha que no dia que bate do dia do aluguel, o camarada fala, não, Deus abençoe? Fala não, fala assim, cadê o cash? E a igreja está falando assim, olha, o que der, deu. Exército acovardado não vence batalha. Se hoje eu e você não se posicionar, não nos levantar. Interessante, eu me lembro agora, o Senhor trouxe a minha memória. O dia que o Marquinhos pregou aqui sobre a igreja. Atos 4, se eu não estiver enganado. Todo mundo trazia tudo aos discípulos. E falava assim, olha aqui, ó, tudo que eu tenho eu te entrego. E aí era distribuído igualmente para todo mundo, segundo a sua necessidade. Hoje não. Hoje se você estiver passando necessidade na sua casa, o problema é seu. Capaz da gente se levantar e falar, você deve estar em pecado. É Deus provando, é Deus pesando a mão. Não, Deus está dando a oportunidade de você abençoar e você está sendo um pecador. Ainda julgando a vida do outro. Quando nós começarmos a entender qual é o propósito de Deus, que é alcançar vidas, resgatar almas, a nossa igreja cresce. Agora eu quero te convidar a ser participante desta obra. Você que poderia estar ajudando muito mais, que ajude um pouquinho mais. Você que poderia contribuir um pouco mais, contribua um pouco mais. Sabe por quê? Porque são 11 anos, né, pastor? 11 anos de porta aberta. E talvez ele não se lembre, Diego não se lembre, Alexandre não se lembre, Renata não se lembre. Mas no dia que nós fomos chamados para o céu, e Deus perguntar para ele, cadê as suas obras? Vai ter obra que ele vai apresentar que ele nem estava lembrando mais. Sabe por quê? Porque através desta igreja, quantos casamentos foram restaurados? Quantas pessoas que pensavam assim, ó, vão separar. Aí chega no pastor e fala assim, pastor, eu vou separar, mas por quê? Por causa disso, disso, isso. Não, vai fazer isso, isso, isso. E o Espírito Santo entra naquele casamento e restaura aquele casamento. Pastor, a minha vida está muito triste, por quê? Porque meu filho está nas drogas. Eu não sei o que vai acontecer. Vai acontecer, você vai dobrar o seu joelho e vai orar. Mães que não oravam, começavam a orar. Filhos eram resgatados das drogas. Aleluia. Só que aí você vai entregar de bandeja. Vai deixar acabar. Vai deixar para ver o que vai dar lá para frente.
Senhor Deus, Ele desperta dentro de mim e de você um coração abençoado. Nem que seja no pouco, mas você vai ajudar. E agora eu não falo só financeiramente. Já vou encerrar. Agora você vai começar a mandar mensagem pro seu irmão. E aí, varão profeta, o que você está precisando? Ah, não estou precisando de nada não. Puxa assunto. Se o Espírito Santo te incomodar, puxa assunto com alguém. Manda mensagem todo dia. Vai perturbando. Manda na hora do almoço, manda de noite, faz alguma coisa. Tem sempre alguém precisando desabafar. E nós vamos crescer em corpo, em família, quando nós nos preocuparmos com os nossos próximos. Quando eu me preocupar com a vida do Diego, aí eu cresço um pouco. Quando eu começar a preocupar com o Léo, com a Renata, com a Patrícia, não só comigo, não só com a minha esposa, não só com meu filho, não só com meu pai, mas eu me preocupar com alguém que eu não tenho muito contato, com o Reginho, com a Lena, aí eu cresço como ser humano, eu cresço como cristão. Eu começo a me posicionar agora como Davi. Eu convido a você também a se posicionar. Se ser necessário se levantar para poder lutar contra um exército sozinho, mas não abaixar a cabeça. Se tivermos que entregar nossa vida hoje para que os nossos filhos futuramente tenham uma igreja, tenham a oportunidade de pregar o evangelho, de ter acesso à palavra, que nós entregamos tudo hoje. Quantas pessoas tiveram que entregar a vida para que nós estivéssemos aqui hoje? E por que você é tão bom que você não pode fazer isso também? Quantos apóstolos, discípulos eram queimados, cerrados, pregados, mas hoje eu e você não saímos de casa para poder fazer alguma coisa. É tempo de se posicionar, de se levantar, de fazer algo diferente. Não vamos entregar de bandeja aquilo que foi difícil de conquistar, a nossa liberdade. Ninguém pode tirar a nossa liberdade. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia! Já oramos, Jesus! Eu quero orar com você. Eu quero te pedir, para que você não fique só de olho fechado, ou que você só fique olhando para mim. Você que está em casa também, não fique tão à vontade. Fique de pé você também. E eu quero dividir essa oração em 3 partes com você, e eu quero ouvir a sua voz. A primeira coisa que você vai orar, você vai agradecer a Deus porque você está aqui, que você pode ouvir essa live, que você pode assistir. A segunda é que você vai pedir a Deus direção daqui para frente no que você vai fazer. E a terceira, você vai pedir condição. Em nome de Jesus, eu quero te convidar agora. Feche os seus olhos. Aleluia! Senhor Deus e Pai, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome, porque até aqui o Senhor Deus foi fiel. E o Senhor é fiel. E a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Pai, eu te peço que o Senhor Deus continue guardando, Senhor Deus, a nossa vida, continue guardando a nossa casa. Ó Deus, e que nenhum mal chegue, Senhor Deus, à nossa família. Que nenhum vírus, que nenhuma pandemia, que nenhuma doença, Senhor Deus, psicológica, ela venha nos atacar, que ela não tenha poder sobre a nossa vida. Pois eu quero te entregar agora essa congregação, esta igreja. Eu quero te entregar cada membro. Eu quero te entregar cada pessoa que escutou, que assistiu, que está presente. Ó Deus, eu quero te pedir, toma conta, guarda, livra, liberta, transforma, ó Deus, cada vida. Agora, Pai, eu quero te pedir que o Senhor Deus venha direcionar os nossos passos. Ó Deus, para que nós não venhamos tomar, ó Deus, decisões precipitadas, para que nós não venhamos fazer coisa do nosso coração, coisa da nossa vontade, coisa do nosso pensamento, mas que em tudo a Tua vontade venha prevalecer, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, agora eu quero te pedir, venha dar condições, Pai, ó Deus, tanto com saúde, tanto mental, quanto financeira, para que a sua igreja se mantenha de pé, para que a sua igreja se mantenha firme, para que ninguém venha ter poder de afrontar e ficar como vitorioso diante da tua igreja. A tua igreja é hoje, ela se levanta, ó Deus, e assim como o Senhor nos falou com Josué, ser forte e corajoso,
E eu quero já, Senhor Deus, profetizar sobre esta congregação. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, Pai, em nome de Jesus. E que cada coração, cada mente, ó Deus, cada homem, cada mulher, nesta noite se posicione e se levante, ó Deus, como soldado, assim como Davi foi. Que nós venhamos ter coragem de enfrentar. Que nós venhamos ter coragem, Senhor Deus, de se levantar e de não abaixar a cabeça diante do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos e te pedimos, ser conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém, querido? Glorifica a Deus com as suas palmas, amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Deus. Aleluia, Senhor. A minha vida é do Mestre. Levante suas mãos aos céus. Meu coração é do meu. Fala para Jesus. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu. Ei, aleluia! A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho. Oh, Rabacala subir andarabacai. Meu com esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei pro mar afora. Oh, aleluia! Pra longe eu naveguei, não queijo mais o cais, só eu e Deus agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do... Oh, Rabacalaçu mandarabacai. O meu caminho. Declara para Jesus. Minha esperança. Aleluia. Sua vida é de Jesus, querido. Então aplauda ele. Sua vida é do Mestre, querido. Aleluia. Eu amo esse louvor, irmão. Eu glorifico a Deus pela vida do nosso querido irmão Lázaro, que descansa no Senhor. Um homem que, mesmo com pandemia, nunca parou de adorar. Nunca parou de louvar, nunca parou de engrandecer o nome do Senhor. Ah, pastor, morreu de corona, morreu porque era a hora dele. Morreu porque chegou o momento dele, mas nunca parou de adorar. Morreu, mas morreu adorando. E continua adorando na glória. E naquele dia, nós nos encontraremos com ele, muitos homens de Deus, mulheres abençoadas de Deus. Eu creio nisso, naquele grande dia. E aí vamos cantar num grande coral, aleluia. Exaltar o Rei da glória, magnificar o nome daquele que é digno. A nossa vida pertence a Jesus, esse louvor é lindo. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, minha casa é do meu Mestre, minha família é do Mestre, quem cuida é o Mestre, quem zela é Ele. Deixa eu dizer para você, teu casamento é do Mestre, tua casa é do Mestre, tua família pertence a Jesus, querido. A família IBTA é do Mestre, tudo pertence a Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem sustenta, muitas das vezes a gente fica assim, mas quem sustenta a obra é Jesus, é verdade.
Quem sustenta a obra é Jesus, porque Ele é o Senhor da obra. Só que Jesus usa pessoas. Eu sempre falo isso aqui na igreja. Jesus usa pessoas. Ele sustenta, pastor? Sustenta. E Ele usa pessoas. Ele levanta pessoas, Ele desperta pessoas para que possam sustentar a sua obra, para que possam ajudar a sua obra. Eu não estou aqui criticando ninguém, nem dizendo que eu sou certo ou que eu sou errado. Tem muita gente que em meio a essa dificuldade dessa pandemia fugiu, se escondeu, mas nós estamos aqui. Continuamos louvando, continuamos pregando e continuamos adorando. Eu não recuei no início do ano passado, não vou recuar agora. Eu não parei no início do ano passado e não vou parar agora. Nós vamos continuar rompendo em nome de Jesus. Pregando o evangelho aqui dentro, fora daqui. Aonde Jesus nos enviar, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. E almas vão continuar se convertendo a Jesus. Eu creio nisso. Em meio a toda essa dificuldade. Agora Deus quer despertar pessoas. Eu louvo a Deus que Deus começou a despertar pessoas. Deus começou a tocar no coração de pessoas. Eu disse para minha esposa, num mês da qual eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, eu paguei adiantado. Dá para entender um trem desse? É Jesus, irmão. Num mês que eu não tinha R$1 para pagar aluguel da loja, pagar aluguel da igreja, eu fiquei preocupado, falei, Jesus, e aí, como é que vai ser? Tem hora que a gente olha e fala assim, Jesus, irmão, tem hora que a gente é ser humano, irmão, quem nunca pensou? É hipocrisia falar que a gente não pensa. Ah não, pastor, mas não pode pensar, você é gente, irmão. Você é gente, e gente pensa. Nós somos pessoas racionais, inteligentes, né? E até pensar, muitas vezes a gente não pensa igual, graças a Deus por isso, né? Nós temos que obedecer a um só Deus e a sua palavra. Mas em muitas coisas divergimos até de opinião. Agora devemos entender o que é andar em obediência. E eu confesso a vocês, esse mês, meu Deus, falei, Deus, não vai ter dinheiro para pagar, e quando chegar o dia, como é que vai ser? E aí, Jesus, e vai, e ora na igreja, e ora no monte. E aí, Jesus, e aí Deus desperta o coração de duas irmãs, a irmã Juma, a irmã Pretinha, e aí ela mobiliza, e muitas irmãs despertam o coração junto com ela, e muitos irmãos, e muitas pessoas que não são cristãs, irmão. Irmãos, quando eu fui entregar marmita de tropeiro, que eu entreguei de marmita de tropeiro na casa de gente, nem crente não é. Só em lugar cabuloso. Irmão, entrei em cada bocada, em cada viela, irmão, cada lugar cabuloso. Gente que nem acredita em Deus, mas ajudou. E o Senhor falou assim, eu escolhi as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E eu escolhi aquelas que não são para confundir aquelas que são. Deus faz isso, você crê, irmão? Em nome de Jesus? Você crê? Eu creio. E eu me lembro, domingo, quando eu cheguei para poder pagar o seu Geraldo, se ele estiver me ouvindo, amém. Eu vi que ele ficou surpreso, porque normalmente, irmão, a maioria dos meses a gente demora para juntar o dinheiro e atrasa o aluguel. Atrasa alguns dias, mas atrasa, eu paguei antes. Paguei antes. E aí o Senhor disse para mim assim, eu sou o Senhor da provisão. Foi eu que provi? Foi. Irmão, eu falo para você, a gente já fez tropeirão aqui várias vezes, nunca chegou nesse valor. O valor que nós arrecadamos foi o maior valor até hoje. Até nisso Deus surpreendeu. Na maior dificuldade, o maior valor. Deus é bom. Eu creio em nome de Jesus, a porta não fecha, a obra não para. Em nome de Jesus. E quando for possível, nós vamos lotar esse lugar de novo, em nome de Jesus. Vai ser um lugar, em nome de Jesus, que almas vão continuar se convertendo, famílias sendo restauradas, em nome de Jesus, porque a obra do nosso Deus não para. Em nome de Jesus. E se o diabo pensou que ia parar, nós vamos ampliar. Em nome de Jesus, eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Porque Deus está despertando pessoas. Quando eu entro no grupo da juventude, eu vejo os meninos vendendo paçoca, meu coração queima de alegria. Eu fico feliz demais, irmão, quando eu vejo isso acontecer.
Deus despertando pessoas. E não é nem pelo valor, eu nem sei quanto que vão arrecadar, se vai ser muito, se vai ser pouco, mas a iniciativa mexeu comigo. Mexeu com o meu coração. Mexeu com o meu coração. E eu louvo a Deus pela vida desses meninos, pelas irmãs, que estão promovendo muitas coisas aí, bazar e muitas coisas que estão vindo aí pelo caminho. Dia da beleza, então vai ter muita coisa para arrecadar dinheiro. Mês que vem, agradecer Jesus. Quero entregar a tua família na mão de Deus, na mão do Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a tua igreja nessa noite nas tuas mãos.